Salve, fiel! Fiel chega representando porque o Corinthians conhece o seu adversário na Libertadores. E, pessoal, Guilherme Arana chegando no Corinthians. Comenta, quero saber a sua opinião. O Corinthians precisa de um lateral. E ainda mais, Guilherme Arana, filho da casa. Meu Deus do céu, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Não esquece de fortalecer com o like. Fica até o final do vídeo e vamos ver aqui, todas as notícias do Coringão, que vai pegar um time, uma moleza na Libertadores. Mas não pode ir de salto alto, hein? Fiel, representa com like aí, vamos falar do Coringão. Barcelona que eu citei, aquele 21, 22 ali. Foi o Luizão? Luizão, Donizete Pantera, 98? Foi, por quê? Mas esse... Não, mas era outro time. Era outro time. Outro time. Porque o que o Pedro quer citar é o recente que jogou bola de verdade também. Você me borrifou. Borrifou fazer um gracete. Pra citar um time que não era. Eu vou tentar me aproveitar da sua memória pra lembrar um grande momento do Barcelona. A memória foi sua. Você falou de 98, falei nada não. Então, eu tô falando que ele hoje difícil tá... hoje, viu? Estádio modelo, né? Estádio O time modelo. tá truncado. Ô, Marcelo, Arthur não quer diminuir pra 1 hora hoje, não? Mas o Barcelona, você Posso lembrou... continuar, Pode continuar, por apresentador? favor. Das recentes exibições do Não Barcelona. é aquilo também, tem uma virada de ano, Sim. tem um mês aí de muita gente parada, do Corinthians, é um início de ano que todo mundo tá um pouco amarrado ali, travado. Agora, eu olho para esse lado da chave, por tudo que a gente tá falando, como terminou o trabalho, montagem, acho que pode chegar gente. Eu não posso falar que o Corinthians ele vai passar apuros, tem que temer, não. O Corinthians pode ter um jogo mais difícil na fase seguinte, o jogo da primeira fase do Corinthians, né, da segunda, da Libertadores, é tranquilo, não é para se complicar. O da fase seguinte pode ser um pouco mais difícil. Agora eu olho para esse lado e preciso imaginar que o Corinthians vai estar na fase de grupos, Edu. Não dá também para ficar pintando um monstro maior do que ele é. Que é isso aí? Não, é que eu tava tirando o crachá do bolso. Por quê? Vai embora, Zé? Não, porque eu entrei rápido Esqueceu de tirar o crachá do bolso. e tava no bolso e tava... Bota Tem aqui, a ponta aqui. bota Não, aqui, não, tá? não. Isso. Eu tava só arrumando, só para as pessoas entenderem só isso. Mas que ele tá pegando alguma coisa pra tacar no Gugu. Não. Sabia que vai poder isso ano que vem? Não Ano que vem é Acaba- nova diretriz. com limite, bolinha de Com papel. limites e tal. Mas, ô Pedro... Com limite? Com limites. Ô Pedro, Depende você falou sobre o Corinthians e de ser favorito tudo. O Zé lembrou que terminou o ano muito bem. Mas ele pode começar que esse ano começou oscilando muito e depois encaixou. Até a gente brincava que a janela de transferência foi a grande astro do Corinthians, foi o meio do ano que mexeu todo o elenco. Mas aí o Corinthians vai ter que levar o aprendizado dessa temporada para começar bem na outra. Não pode piscar, né, Zé? Porque aí você tem uma... Eu acho que não só o Corinthians. Ideia, né? Eu acho que quem poderia levar muito do que aconteceu de um ano para o outro aqui no futebol brasileiro é o próprio Ramon Dias. Porque ele, né, no Vasco, teve um período no Vasco, não vai barrar, ele conseguiu fazer um bom campeonato, salvou o Vasco do rebaixamento e tal. No ano seguinte, no Campeonato Carioca, ele foi um desastre, né? Teve problemas, teve uma série de coisas lá e não conseguiu repetir o mesmo trabalho. Quando você quando você tem um ótimo trabalho como ele fez, porque foi um bom trabalho, né, o final do trabalho dele, apesar de em alguns momentos ele ter feito escolhas erradas, e nós vimos aí o que causou, né, e quanto custou, o Corinthians melhorou muito depois que saiu da Copa Sul-Americana. Ele não teve que dividir o elenco, né, ele teve a possibilidade de repetir sempre os mesmos jogadores com uma outra variação ali no meio campo. Então, assim, no ano que vem, ele terá provavelmente os mesmos jogadores. Pelo que a gente está escutando e nós estamos lendo sobre as informações, o Bidon é um jogador que pode sair no meio do ano, né? Alguns outros jogadores a gente não sabe, porque né, o próprio Yuri Alberto também, me parece que tem alguns times ingleses que estão interessados, então tem algumas coisas que podem acontecer. Mas eu acho que em todos os aspectos, eu acho que o Ramon é o grande, como é que fala? Ele vai ser o cara para determinar. Pilar para determinação. Ele vai ser o cara para determinar determinadas situações que o Corinthians pode passar. Até mesmo devem chegar novos jogadores, como o Corinthians vai jogar, quais as opções. Tudo isso é natural, mas assim, não pode nunca deixar de lembrar das dificuldades que o Corinthians passou no ano passado, né, nesse ano aqui, para que elas não se repitam. Aliás, atenção. Atenção, porque a informação saiu agora no ESPN. Bomba! Guilherme Arana já foi procurar o Atlético Mineiro para trazer, olha lá, tá no nosso site, informação da vitória,
do Nicoletti e do Bocato. da Vitória Leite e do Daniel Bocato. O Corinthians quer o retorno de Arana e faz a sondagem ali pelo lateral no Atlético. Ele, inegavelmente, aliás, você vem vê... junto também? Churrasco, se quiser, pra fazer... Eu vou falar a marca aí, se quiser patrocinar a gente também. Falando nisso, ele pagou o churrasco pra vocês? Ah, lógico, garotinho. Já? E aí, tá bom. faça um churrasco pra receber o Arana. O Arana é pra fazer churrasco mesmo, pro corintiano. Aliás, um abraço Qualquer time hoje que consegue comprar lateral tem que fazer um churrasco. Ainda mesmo. mais o Arana, lateral da O seleção. Corinthians tinha uma tradição, quando chegavam as Era contratações no passado, chegavam lá e tocavam uma sirene no Parque São Jorge. Eu não sei, porque o Arana tem uma história bonita, ele vem nas categorias de base e tal, não sei se seria o caso realmente isso se confirme. E aí a gente vê uma sondagem, ainda sem a proposta oficial. Mas, Nath, esse é pra fazer... A gente viu ali a propaganda do churrasco, mas... Repito, qualquer clube que hoje consiga contratar um lateral bom, tem que fazer muita festa, tem que fazer churrasco por uma semana. O Arana... Fala quantos laterais bons tem no mercado. Piton. No Brasil, cenário brasileiro, lateral que você fala, esse dá... Piton, Mas que é esse? Arana... Esse dá No pra mercado pagar. você tem que tirar de algum lugar. Exato. Né? Piton e Arana são da base do Corinthians. Sim. Né? Saiu Só o Arana. Corinthians tá revelando lá atrás O Piton, esquerda, é ele isso? tem mais cara de ala do que propriamente aquele lateral com característica defensiva, né? Ele é mais pra jogar no sistema que tem um resguardo ali maior de defesa, ele apoia muito bem, mas o Arana, ele é um jogador que, até no Atlético Mineiro, ele tava fazendo outra função, né? Em alguns momentos com o Milito, jogando um pouco mais por dentro, não utilizando tanto o corredor. Ele é um jogador muito bom. Hoje, no mercado, a gente está falando de tanta escassez de laterais, tem que fazer festa mesmo. Churrasco, inclusive, se quiserem bancar Porque aqui... não tem jeito, porque ele foi o lateral, inclusive, do último Campeonato Brasileiro que o Corinthians conquistou. E aí você vê que o corintiano já fica alucinado. Aliás, um abraço pro doutor Celso, o corintiano é seu fã, Zé. Me encontrou ontem. Um abraço pro Arthur também, já tá aí, ó. Aí ele falou, doutor, um abraço pra você. Ele falou, assiste direto o F90, eu adoro. O Zé é trabalhista, não tem nada no criminal, não tem, graças a Deus, ainda não chegou. Falou doutor, né? Não, mas doutor Celso. Aí o que acontece? Ele falou sobre o Corinthians se reforçar. O Arana, Pedro, é pra chegar e ser, não só ser titular, mas como ser referência pelo que ele representa também pro Corinthians, né? Calma, diria Rafael Prati. Grande jogador, Dorival gosta muito, convoca a volta e meia, mas você sabe onde você vai usar o Arana, né? Recentemente o treinador do time dele bateu cabeça, não ajeitou direitinho, tem que ver onde ele... Mas eu acho que há espaço, há entendimento do Ramon de quem é o Arana. E tem outra coisa que você às vezes não é palpável, não tá, sabe, intangível, mas o Arana com essa camisa jogando ali, o negócio é diferente. Então, tem tudo, caso se concretize, é uma sondagem, até virar negociação, até pagar, tudo mais. É um baita do nome. A Arana é um cara que você vai debater para saber se ele é líder do ranking bola de prata, se ele está em forma para brigar por seleção ou não. Então, não precisa falar muito. Sabendo usar o Arana com relação que tem, com a química que tem com o Corinthians, não dá para falar outra coisa de que é uma baita negociação. Agora, devagar, quanto se paga, como se paga, se vai envolver alguém. Porque sempre começa assim, fulano quer tal jogo. Quanto é que é? Vai botar quem na roda? Vai perder o quê? Mas de estar olhando, de estar mirando, de estar pensando o elenco assim, é o que eu te falo que não dá para olhar para aquela tabela e falar o Corinthians tem que temer fulano, Beltrano. Mostra muito essa coisa que a gente falou da janela, né? Quando chega o Fabinho Soldado e muda o planejamento e a rota do futebol do Corinthians. Só uma... Diga, Zé. Eu não sei, né, como é que funciona isso. Eu não lembro, peço perdão. O Vera, ele foi comprado pelo Atlético, parcelado, existe a questão de Vou ver aqui. abater as... Porque o Vera porque o podia Vera fazer tá parte. eu não sei como é que funciona, né? Porque às vezes você tem, né? O Corinthians não tinha pagado por ele eu acho que foi completamente. comprado, Eu acho que meio sei. transferiu dívida, deve ser isso também, né? Eu não sei também, é por isso que eu Mas tô é um belo perguntando. Porque levantamento, aí, em porque relação pode- à negociação, você pode abater. O Galo comprou por 25 milhões. Comprou. Então já Então já não tem o finalizou que... essa daí. Mas tá pago? Tá De reais, quitado? tá pago Ah, já. então não tem. Agora, Rodrigo Bueno, hoje o Pedro Ivo me levanta aqui uma informação, ele levanta uma informação que me dá a oportunidade de fazer a conexão contigo, porque você é o que mais Olha como você compreende. provoca. Não, depois vocês vão falar que eu provoco ele. Não é. É que você compreende. Mas levantador, Você só chama o Bueno compreende. pra sair de rede. Não, eu levanto Mas pra ele. feliz com a informação que eu te dei. E aí? Ele vai levantar. Já sabia.
Ele vai levar. Me dá uma ótima Boas notícia. notícias. Já liberou o pagamento. É o seguinte, liberou o pagamento do Fausto Vera, já tá pago. Agora, você, no caso, pode falar da conexão, que só você Da sabe. conexão. É aquele cimento da arquibancada. Ah, é. É o olhar do torcedor. O Arana não faz essa... O Arana talvez seja esse cara com mais cara de Corinthians do que de Galo, né? Porque ele se conectou muito com a torcida do Galo, porque ele gosta, né? A torcida do Galo é muito parecida com a do Corinthians. Mas ele, se tem sondagem, é porque alguém falou, sabe o Arana? Ele tá com... Pode ser que tenha uma vontade de jogar. Tem dois lados. Tem o lado do Corinthians de sondar e tem o lado do Atlético Mineiro de também colocar no mercado, às vezes, Pode ser. o jogador para ver qual é a repercussão. Tudo isso agora é uma especulação, a gente não sabe. Teria um impacto Realmente é legal com a verdade. torcida, hein? Eu não quero me precipitar, não ser assodado, mas tá nascendo a Célia Timão. Opa! Aí. Por quê? Deixa eu tomar água. Porque o Arana é jogador de seleção. O Pedro Ivo cobra nosso setor de seleção. Ele vai lá sempre, o Arana, tudo bem e tal. Pô, sempre aqui, estão aqui e tal. Ele frequenta a seleção tanto quanto o Pedro Ivo Almeida. Exatamente. É menos, hein? De menos um pouquinho. Então, assim, não, os dois estão sempre lá, pô, Mas já pode dar vaga pra outro também, no né? aeroporto. Não, um jogador da seleção da Holanda vai ter, contratando o Arana, o lateral esquerdo da seleção, e pode ter outros jogadores que estão ascendendo. Seleção peruana. Tem o Romero, que é a seleção paraguaia, né? Tem outro jogador. Tinha gente falando do Yuri Alberto, de repente tem alguma oportunidade. Félix Torres. Não sei. Félix Torres. Então, quantos jogadores de seleção o Corinthians vai ter de vários países, inclusive da Europa, no ano que vem? Eu acho que vão ser vários. O Arana, ele tem uma história com o Corinthians, aí a conexão é espetacular, isso pesa. É um cara que conhece a Fiel, conhece Itaquera. Eu não vou falar que ele é do Terrão, porque Terrão é a época do Zé, né? Na época dele já não tinha Terrão, né? Já mexeu. Não tem mais, não tem mais. O Terrão lá só tem um pedacinho lá no finalzinho do clube, que eles transformaram toda a parte que nós tínhamos 3 campos, né? Tem o primeiro de areia, depois o Terrão e um pedacinho que era utilizado só para fazer parte técnica. Esse pedacinho sobrou só o... Então, você vê, o Garro, eu vi uma entrevista do Ramon, das últimas, na final do Brasileiro, ele falou, nós estamos trabalhando e querendo que o Memphis volte para a seleção da Holanda, que o Garro vá para a seleção argentina e que o Yuri Alberto possa ser lembrado para a seleção Tem o brasileira. Hugo. E tem o Hugo Neneca O seu ainda. Ramon, fale o Ramon. fala do Ramon. É, O tudo Dom você acha Ramon. que é ele. Dom Ramon que você respeita Tá bastante, que eu muito no pé sei. dele hoje. Que ele fale com... Oi. Fiel, tá vendo aí, Fiel? Guilherme Arana, quero saber o que você pensa. Eu quero a sua opinião. Guilherme Arana no Corinthians, meu Deus do céu. Que seleção. É a Célia Timão, pô. Célia Timão. Só falta agora mais um lateral na direita. E só falta mais um zagueiro para fazer dupla com o Félix Torres. De resto, o Corinthians está perfeito, montadinho, principalmente no meio-campo. E ainda se vier o Pogba, imagina, Fiel. Imagina. Quem vai parar esse time em 2025? Quando eu falo, pô, não é soberba, não. Os caras falam, você vai zicar o Corinthians, fica nesse oba-oba. Não é oba-oba, não, pô. São os fatos. Olhe o time que o Corinthians tem e ainda quem pode vir. Fiel, representa com like aí, porque o Coringão voltou. Bem o Augusto Melo falou, mano. O Corinthians vai brigar por título. O Corinthians não pode ficar brigando por zona de rebaixamento. Isso aqui é Corinthians, porra. Isso aqui é o último sul-americano campeão do mundo. É o Corinthians. Fortalece com like aí, Fiel. Representa e vai, Corinthians.